Bora para os convidados, Samir? Let's go! Então, let's go. Se você já deu seu like aí, o pessoal tá chegando, vai chegando e dando like, hein, moçada? Então vamos chamar para o nosso bate-papo, que hoje promete novidade da Trem Fantasma. Bom, claro, primeiro a nossa convidada de honra, Ann Nocenti, Guido Moraes e Mário Luiz Barroso. Muito bem-vindos. Welcome. Hi. Hello, Brasil. Boa noite. Hello, Annie. It's an honor for us. Ok, é muito bom estar aqui, pessoal. Obrigado. Adoro o programa. Acabei de estar aqui praticamente. Né? Verdade. A participação da Ann, do Mário e do Guido. O Guido é o editor da Trem Fantasma, né? Um dos editores da Trem Fantasma. O Mário traduziu The Seeds, chamado Sementes, no Brasil. E a Ann, obviamente, é a roteirista, né? A autora do quadrinho. Então a gente vai falar um pouco sobre esse lançamento, mas primeiro, né, Mário, como a gente combinou, a gente vai falar tudo em português, só você fala em inglês. Exatamente. Dar as boas-vindas para a Ann, agradecer a presença dela aqui, que é um prazer falar com ela. Esse ano também, além de Sementes, está sendo republicado todo o Demolidor dela no Brasil, pela primeira vez na íntegra. Então, um ano da Ann Nocenti aqui no Brasil, o pessoal está curtindo muito essa fase. Todo mundo é muito fã do Demolidor dela aqui no Brasil. Então é bom ter ela com a gente aqui hoje. So, our hosts would like to thank you so much for coming, to say that they are very honored to have you here, and to say that you have a great following here. And of course, we are all here to talk about the seeds, but you have a huge following for your Daredevil alongside Mr. John Romita Jr. And Daredevil is being reprinted in 2022. All your 53 Daredevil issues are being reprinted in a comic book called Daredevil Saga. So for the first time, in the original format, because before it was in our smaller format here, the Brazilian readers have the chance to enjoy all your work, all your run on Daredevil, alongside Mr. John Romita Jr. and others. That's great. I didn't even know that. Well, it's your Christmas present. Bom, agora o pessoal está perguntando aqui, Mário, você vai ter que traduzir, se o Marcelo Naranjo vai contar uma piada para Ann Nocenti. Ok, ela falou que não sabia da saga do Demolidor, né? And people in the chat would like to know if Mr. Naranjo, Mr. Marcelo Naranjo, is going to tell you a joke. So we got our funny guy here. He's great. I think we enjoy it. Explica que é uma tradição. Todos convidados. I think he should tell a rude American joke, like a rude New Yorker joke. A Anne falou que ele devia contar uma piada bem grosseira, estilo nova-iorquino. Não. Annie, Marcelo told that he has translated the joke and now he's ready to tell you. I will tell the joke in English. Okay. Meu Deus. Oh my God. A gente vai perigar da Ann embora. Prepare yourself. I'm prepared. Audience. Mr. Hen. Eu vou tomar uma. Miss. Sorry, my English. Começou bem. Miss Hen. Why was the baby Superman the only kid at the playground? Am I supposed to answer? Yes. No. Or at least try. I think it has something to do with kryptonite. That would be a good name for a new cryptocurrency. Yes, almost. Crypto coin. Yes, but that's not it. Baby Superman was the only kid at the playground because the sign said supervision required. Ok, traduzindo rapidamente. Ok. Yeah, I like it. Traduz aí, Mário, pra galera.
Naruto perguntou por que o Super Baby, o Super Garotinho, era o único no pátio, né, no playground, e porque tem uma placa escrito necessária a supervisão. Não pode haver crianças aqui sem supervisão. Exatamente. And the joke works in Portuguese. That's nice. Pronto, agora Eu acho que nós, Samir, nós temos que fazer o Naranjo contar piada só em inglês agora. Mário, explica para ela que agora eles querem que eu conte só piada em inglês. Oh, Porque okay. Eles odeiam quando eu conto piadas. Pode falar. Our hosts usually hate when their co-host Marcelo Naranjo tells jokes, and now they are begging him to tell jokes only in English. They think it will be an improvement. So they don't have to listen? What? Sorry. They think that in English the bad impact will be lessened. Okay. Subir o nível para os próximos episódios. Quem sabe? Yes. So, Bom, então thank you. vamos começar o bate-papo. Guido, eu queria primeiro perguntar para você. The Seeds é um título que estava todo mundo de olho nele, né? Todo mundo estava aqui, o chat está todo mundo muito ansioso desde que foi anunciado o material. Como é que foi a concorrência para esse material? E como é que agora você está com a Ann aqui, trazendo para o Brasil o material que sai agora no começo do ano? Então, primeiramente, obrigado, gente, pela oportunidade de estar aqui, né, batendo papo com vocês. Foi assim, Sidney, a gente estava, eu com o Marcelo, né, com o restante do pessoal da editora, a gente estava decidindo as obras que a gente ia buscar e obras que a gente achasse que o pessoal ia gostar, e nisso tinha já a paixão do público brasileiro pelos títulos da Ann Nocenti, né, e também do David Aja, pelo trabalho que ele fez no Gavião Arqueiro, né, no Punho de Ferro e tal. Mas quando a gente começou a prospectar e entramos em contato com esse material, a gente ficou muito mais interessado com a proposta que tinha ali, né, de tratar temas tão importantes, ainda mais hoje em dia, né, que fala de ecologia, fala de tecnologia, fala de dilemas do jornalismo, que a gente achou que era uma obra assim, que a gente tinha que ter, né? Tinha todos os elementos interessantes para nós. E aí, quando a gente foi fazer a proposta, né, de fato não foi fácil, assim, a negociação lá com o pessoal da Dark Horse, né, eles chegaram a oferecer outros títulos e tal, não, a gente manteve o interesse, fomos até o fim, que essa era nosso principal interesse na negociação com eles, né. Então, também tinha um outro elemento que nos chamou muita atenção, né, que é do Berger Books, né, do selo da Karen Berger, né, que a gente estava muito curioso com conhecer as obras. Então, essa foi nossa primeira aposta e a nossa principal lá na negociação com eles, né. So the story behind the Brazilian Seeds is that the Train Fantasma's editors were choosing titles, and every one of them had a great passion for Ann Nocenti's and David Aja's work, and they got very much interested in what was being proposed, the subjects, ecology, technology, journalism dilemmas, and things like that. It wasn't easy for the publishing company. Dark Horse Publishing offered other titles, but the Brazilian company was very much interested, and they fought for it because they were interested also in Berger books. Everybody loves Karen Berger's, and they wanted to know at least one title. So it was a kind of title that was missing in their catalog. Wow. Well, thank you, everyone. O Mário, pergunta para Ann, assim, esse é o primeiro título da Berger Books que é publicado no Brasil. Teve o Incognegro também, mas pela Veneta, mas já tinha sido um título mais antigo, que tinha sido pela Veneta e tal, assim, inédito. Não, pela Veneta não. Saiu antes. Veneta. Não, é que você falou, já tinha saído antes da Berger, né? Sim, já tinha sido pela Vertigo antes. Isso, você falou Veneta. Não. Saiu agora pela Veneta, antes já tinha sido pela Vertigo, então a Berger Books foi uma republicação.
The Seeds, né, Sementes, é inédito, o primeiro título da Berger Books a sair no Brasil. Queria saber como é que foi, assim, uma historinha de bastidores, como que o projeto surgiu. Foi convite da Karen Berger, ela procurou a Karen Berger, e como o David Raja se envolveu também no projeto. Se já estava na gaveta dela, a gente quer saber. Our host, Samir Aliato, wants to know from Miss Nocenti about, first he told that The Seeds is the very first Berger books being published in Brazil. We had the Incog Negro, Black Incog, but it was from Vertigo. So the first brand new book was your book, along Mr. David Aha. And they are very much interested in the backgrounds, the backstage. Was it a book in the drawer? How did you develop it? How did you offer the book to Mrs. Karenberger? David Aha and I had done a Daredevil bullet story a long time ago, and we loved working together. And he's a really profound storyteller. So you do your normal, script, 6-panel script or whatever, and he pulls out little panels and finds things that he wants to focus on. And then he composes the page almost like a musician. It always has an extraordinary rhythm. He's very attuned to where your eye should go. And so for that story, like the pages where Bullseye tries to disrupt Daredevil by throwing firecrackers, the way that he had the firecrackers come in and then disrupt Daredevil, who, his hearing was just beautiful. Now I probably need to stop so you can translate, right? Yes. I just want to mark that they're very interested in the backgrounds alongside Miss Karenberger. So I'll translate this part, but they want to know, how did you get the story? If it was an old idea or if you had a brand new idea. But I'll translate first, okay? Okay. Primeiro ela falou um pouquinho da relação dela com o David Aha, e que ela acha ele um excelente narrador, né? E que ele encontra coisas incríveis para se manter focado na cena. Ele compõe a página quase como se ele fosse um músico, e ele está sempre ligado para onde o roteirista, no caso ela, quer ir. E a história foi do mercenário tentando afetar os sentidos do Demolidor com rojões, explosivos, bombinhas, e aí também ela gostou bastante das reações do Demolidor que foram ilustradas. You can go on if you wish. Okay, so David sent me an email that said, kind of like, what are you doing? What's going on? You got any stories? And so I had done a play a long time ago with we had this thing in New York called 24-hour theater, and we had 24 hours to write and produce and put on a play. And I had done a play about a guy who ran a kind of tabloid journalism office where they were always trying to find UFOs and bat people and, Bigfoot and all that stuff. And I'd always wanted, because it was so fun, and it reminded me of like my first decade in the Marvel bullpen back in the 80s, where the language that goes on in the air was always so crazy. So I turned that into the first draft of a graphic novel. If you want to get that, and then I'll talk more. Yeah, I try to write. So if I'm not looking straight to the camera, because I write, okay. my memory is not that great, so I write. Então, a Anne comentou que ela perguntou, o David ligou para ela e falou assim: "Ei, o que você está fazendo, né?" E aí ela teve como base uma ideia que ela estava trabalhando, é que ela escreveu uma peça muito tempo atrás
por um projeto que nem a Virada Cultural de São Paulo, que é o Teatro 24 Horas, no caso, lá em Nova York, e a peça era sobre um cara que tem um jornal sensacionalista, um tabloide, daqueles jornais que estão sempre atrás de OVNIs e do pé grande, de criaturas bizarras e assim por diante. E ela se divertiu muito com isso, porque isso remetia à primeira década dela trabalhando na redação Marvel, inicialmente como editora, porque os bate-papos eram muito loucos, assim, a linguagem era muito loucas, e com base nisso, ela fez o primeiro esboço do que seria uma graphic novel. Okay, duly translated if you wish to go on. So David and I started jamming away on that, and he designed the whole thing like it was a New York tabloid, like the New York Post, with like the big red headlines and the big banners, and it was going to be like designed so that you really felt like you were at an office putting out a tabloid. And we sent it to Karen Berger, and Karen had just left Vertigo. So I did Kid Eternity and a bunch of other stuff. I worked with Karen. Karen and I knew each other for forever. So we sent it to her, and she had just left Vertigo and didn't really know what she was going to do yet. And so then we thought, well, would you freelance edit it? And she still was wasn't sure what she wanted to do. So then another thing happened, which is a lot of the original script had a lot to do with fake news. And we were afraid that, I wrote it in around 2016. So this was pre-Trump getting elected. So we had Fox News. So we had the rise of fake news, but nobody really was talking about it. So, by the time we got the new pitch to Karen, Trump was elected, and this whole fake news thing became a huge deal. And we didn't want people to think that we were trying to make some commentary on today. So we redid the whole thing and focused on the love affair between the alien and Lola. And so we did multiple point of view. We had Astra, the journalist, it was still like the way you work in a newsroom. You've got to get sales. She has an editor that pushes her. But then we added in the Neo-Luddite zone, which was basically how I felt about my tech. I loved it. I hated it. I kind of wanted to get rid of it. So I decided to put a zone where you'd go in there and there'd be no surveillance and no tech at all. So there's a wall. So a lot of the stuff that we did, we got nervous about, because then suddenly Trump started building a wall, and we're like, no, we don't really mean that wall. And then, but we just rolled with how it felt like when we wrote it, the time was rolling over our story and happening. And it went from being a futuristic to a already happened story. So we just rolled with it. Ok. Então eu vou traduzir, tem bastante coisa, mas é o seguinte, ela passou a ideia, né, com base nesse tabloide que ela já mencionou anteriormente para o David. Ele começou a fazer o design da produção como se fosse um tabloide nova-iorquino no New York Post, e ele queria que os quadrinhos originalmente tivessem uma pegada de tabloide, né, principalmente com relação ao design. Eles mandaram para Karen Berger, que tinha acabado de sair da Vertigo, e as duas se conhecem faz muito tempo, a Anne e a Karen. E a Karen não sabia ainda o que ia fazer, e paralelamente aconteceu uma outra coisa. Muita parte do roteiro original tinha a ver com fake news. Isso foi lá por volta de 2016, antes do Trump ser eleito. E, de repente, o que começou a acontecer, uma coisa que ela vai falar lá para o fim, mas é que eles estavam tentando construir um futuro distópico e as notícias do presente começaram a atropelar
a história deles. Eles imaginavam uma coisa absurda e a coisa absurda acontecia no presente. Mas eles não queriam de forma alguma que os quadrinhos deles parecessem que fosse uma crítica ou um comentário sobre a presença do Trump, o trumpismo ou a eleição do Trump. Então eles mudaram o enfoque e transformaram no caso amoroso entre o Alien e Lola. Sendo que eles fizeram múltiplos pontos de vistas através dos personagens, mas o jornalismo não ficou de fora, porque a Astra, que não deixa de ser um dos protagonistas, tem a questão da Astra na redação, a questão da editora dela em cima dela, com a pressão por vendas, e a Anne falou que ela colocou muito sobre o que ela sente, não só sobre o jornalismo, sobre a questão da tecnologia, por isso que ela criou um muro onde do outro lado não haveria tecnologia, e ela foi atropelada de novo porque o Trump começou a falar em construir um muro. Entre o México e os Estados Unidos. É isso aí. So I guess then what happened was David said, now that we've rewritten it, let's send it back to Karen. And I was like, no, she already rejected us. And he was like, no, send it. And so I sent it to her. And what had happened since we had started was that she said, oh my God, this is perfect timing. I'm launching Burger Books. Because before we were asking her to be an editor and we were going to give it to Image Books or something. But now that the timing was perfect, she was launching Burger Books. So she went, yes, now I can have it. So that's how that happened. Perfect. Então, no finalzinho, depois de escrever e reescrever, o David Arra falou, vamos mandar de novo para Karen. E a Ann Nocenti falou assim, não, mas ela já rejeitou, ela não vai querer. O desenhista insistiu, vamos, porque agora vai. E a Karen olhou para o script, falou, meu Deus, que timing perfeito. Agora eu vou lançar a Burger Books, né? E assim, agora eu posso ficar com essa obra, porque tem tudo a ver com o nosso momento. Ô Guido, já que a gente já está falando da história e tal, já vi gente perguntando como é que faz para comprar, como é que funciona o Clube do Trem, vai vender fora do Clube do Trem. Fala um pouquinho, pessoal, como é que sai a venda, quando sai, como funciona isso. Now the question was to our editor, Guido, so you can breathe a little bit. Vamos lá, pessoal. Samir, se você puder colocar aquela imagem que tenha resumo, isso. Bom, o Clube do Trem é um clube de assinatura, né? Para quem já ouviu falar, ou para quem está começando agora, entrando em contato agora, né? É um clube de assinatura, mas a gente costuma apresentar também como um clube de pré-vendas, né? Então, o que acontece? A gente abre a pré-venda do título, Sementes já está em pré-venda, então você já pode comprar, já pode fazer a assinatura do clube e garantir Sementes, né? Já o link está no chat e está embaixo aqui também. Isso, obrigado, Sidão. Já está lá no nosso site, disponível. E aí, é uma assinatura bimestral, né? Então, a cada 2 meses a gente tem um título novo e entrega o título da pré-venda anterior. Então, Sementes está entrando em pré-venda agora em dezembro e a previsão é de entrega no final de fevereiro, né? E aí, eu sei que é uma pergunta que sempre, mas clube de assinatura e tal, como é que funciona isso? É super simples, é um clube de assinatura, mas que não tem nenhuma fidelidade. Então, você pode entrar, comprar o título que você quer e sair, pedir cancelamento sem multa nenhuma, sem nada disso, tá? Inclusive você pode pagar no cartão ou no boleto. Então, se você não quer nem essa burocracia de pedir o cancelamento e tal, sair do grupo, você pode simplesmente pagar essa pré-venda no boleto e a próxima você vai receber o boleto, não precisa fazer o pagamento se você não quiser o quadrinho. Então, é assim, a gente organizou o Clube do Trem como um clube de assinaturas, mas é um clube de pré-vendas, o que facilita para nós da editora ter uma previsão de renda, né, a cada 2 meses, facilita muito o nosso planejamento. E depois desses 2 meses, quando a gente entrega o quadrinho, manda para todos os nossos membros do clube, que é garantido o desconto máximo, com brindes, nós temos grupo de bate-papo, diversas interações ali, para trazer uma experiência assim, né?
Mas depois de 2 meses, quando a gente entregou o quadrinho para o pessoal, a gente ainda dá mais uma carência de alguns meses, esperando aquele que não recebeu, o correio não entregou, precisou voltar, mudou de endereço e tal. A gente ainda dá uma carência para todo mundo receber. E só aí a gente entrega para as lojas, as comic shops, livrarias parceiras. E depois de mais um tempo, a gente manda para a Amazon vender também, para tentar alcançar o máximo possível dos clientes, né? Aqueles que só compram de uma maneira, aqueles que preferem descontos, aqueles que preferem comprar na comic shop local. Então a gente tem essa estratégia de distribuição um pouco diferente, assim, né? Mas tentando alcançar o máximo de público possível e fazer um título importante desse, que trata tantos temas, assim, importantes, chegar ao máximo de pessoas possível. Ô, Guido, então aquele preço ali de R$ 79,90 vai ser o preço que vai chegar nas lojas. Exato, E esse é o preço R$ 59,90 é quem adquirir pelo Clube do Trem, com frete grátis. Exato. R$ 79,90 é o preço de capa. Para quem quiser aderir ao Clube do Trem, sempre tem um desconto de adesão, né? Que no caso traz o preço aí para R$ 59,90 já com o frete incluso, né? Então, frete grátis aí a gente colocou. Quem quiser também pode escolher outros títulos nossos antigos e incluir no pacote ali com desconto, tem essa opção lá no nosso site. Tem muita coisa boa no catálogo. Já foram resenhadas aqui, inclusive, né, no programa. Várias. E depois, né, de cada 2 meses tem a renovação com um desconto de 40% para quem quiser renovar a assinatura, né? Então, a gente sempre mantém esse desconto alto para quem quiser participar dessa pré-venda, né, conosco. Entendi. O Guilherme, já tem gente perguntando aqui se vai ter bookplate, já que a Anne está aqui, né? Ela está aqui na live, mas ela está lá nos Estados Unidos. Exatamente, a gente perguntando aqui, ó. Exato, o bookplate é o difícil da gente trazer bookplate, né? Não só a logística, né? De mandar, imprimir, mandar na casa do autor, trazer para cá e tal, mas acontece que é difícil a gente garantir em bookplate num número muito alto, né? Numa impressão em número muito alta, porque como a gente trabalha com essa questão de assinatura, a gente gostaria de oferecer bookplates para todos os assinantes, e infelizmente não é possível. Então, na verdade, para Decides, a gente bolou um outro brinde que a gente acha que tem tudo a ver e que eu acho que vocês vão gostar, que na verdade é um cartão semente. É um cartão semente, daqueles que você pode plantar. Né? Então, pode guardar de lembrança ou pode plantar e fazer esse bem aí para o ambiente. O Mário, eu tenho uma pergunta para você aqui, ó. O Von Deus colocou aqui. Como você resolveu o caso de todos os capítulos começarem com B, por causa de bi, abelhas? Né? Qual foi a solução para a edição brasileira? Traduz para a Anne para entender. Our editor talked about how our anxious readers can get their hands on the seeds. So he explained all the 15 ways they can get their hands on the seeds. They begged for book plates signed, and he explained about all the bureaucracy and how it's difficult to send, and the logistic, and how it's difficult to send and get it back. And our currency is so much devalued, so it's very expensive to send, very expensive to get it back. And a friend of ours in the chat asked about how I did to name the chapters starting with letter B, because we had the sub-chapters, I think, with lots of titles or subtitles starting with letter B. So I have to answer it, but I have to tell you beforehand. I didn't, because it was impossible to convert into another language. I tried to. My editor here is here to testimony, as a testimony to tell that I really tried. I asked for more time to be truthful to your idea, but it was impossible because everything will lose the meaning. Especially if I can, like, there's a William Burroughs quote about how the moment when you wake up and see what's at the end of everyone's fork, and it's very much about,
class issue of who's eating at the table and what have you been eating. It's William Burroughs, the great, writer. And so the title Metaphork is like a play on how Burroughs's quote about the fork is a metaphor. And so I would imagine that's impossible to translate. So I completely understand that some things will only work in English. Yes, but it's the first time that I can get to the author and tell, sorry, I failed. That's okay. Respondendo. Traduz aí, Maria. I mean, I think that what's important is the soul of the book, and that, the different obsessions that my grandfather was a farmer, and, and I have beekeeper friends, and, the stories that I think are universal about biodiversity and species extinction, and we wanted to have a lot of animals looking at humans like, what are you doing to our planet? So I think that even without every phrase and word being translated, you still hopefully get a feeling for what we were trying to say. And then I think that we had talked about doing chapters because of the very opening of the book, where it says there's multiple points of view. The idea is there are multiple points of view also in the comic. So we wanted the animal point of view, each character's point of view. So then we started doing the chapters, and then some things just naturally fit. Like I wanted to do 3 alien scenes, one the alien people who thought they saw aliens, that scene, and then an alien con. And so there were a lot of like triptychs and little mini themes and stories. So we fragmented our own narrative, and I'm not surprised if the translation doesn't pick up all the nuance, but it's really the heart and soul that you want people to feel and connect to. So it's okay. It was only in the titles because they all started with B, and we passed from English to Portuguese. Yeah. It was that part of it. Yeah. That part. Oh, I see. Yeah. I understand now. Okay. Oh, the B words. Yeah. E tem uma jogada de começar com B, por causa de B, o som da letra B ser bi, né? De abelha. É algo que, mesmo que se conseguisse traduzir aqui ia ficar B. Não dá, né? E aí, Mariel? Eu vou passar, como eu não anotei, minha memória não é tão espetacular, fiquem muito à vontade para me ajudar e complementar, mas eu expliquei, né? Então acho que foi o Von Deus que perguntou. Eu realmente, assim, eu tentei, houve um momento que eu pedi uma prorrogaçãozinha para os editores através do Guido. Eu falei assim, eu tô cismado, cara, minha tradução não vai estar completa se eu não conseguir acertar os capítulos. Eu passei 2 semanas em cima dos subcapítulos, mas ia perder a essência da palavra. E eu precisava transmitir o que os autores, a Anne e o David queriam dizer, e eu ia atrair os autores se eu mantivesse em letra B, ia ser muito forçado. Então eu passei, né, deixei o pepino na mão do editor, eu falei assim, olha, não vou conseguir, insisto ainda assim, vai ficar forçado. Mas o Guido já tinha sido bem tranquilo, eu falei assim, Mário, vai complicar a tua vida, cara. Acho que não vai dar certo, não. E ele realmente acertou. Era difícil, mas, enfim, a gente precisa tentar, pelo menos. Claro. Né? Eu acredito que a gente precisa tentar. E, de brinde, a Anne explicou que ela fez uma narrativa fragmentada, que o avô dela era fazendeiro, e que ela tentou colocar vários pontos de vista, inclusive o dos aliens, e existem diferentes tipos de aliens interpretando nós enquanto seres humanos, mas ela queria muito colocar os animais olhando para o ser humano e falando assim, humanidade, o que vocês estão fazendo com a nossa ecologia, com o nosso meio ambiente, com o nosso planeta. Samir, vai você, depois a gente já vai encaminhando para o final, que eu sei que Mário, o horário da Ana... eu só queria perguntar mais uma coisa. É claro que o pessoal vai ter a experiência de ler o quadrinho e vai poder se aprofundar nesses temas que a gente está passando aqui sobre o que as histórias abordam, mas a Anne também é jornalista. E uma das personagens desse quadrinho é uma jornalista que se vê ali num dilema sobre fazer ou não uma reportagem. Como que
qual a influência, como é que foi a influência dela ser jornalista, ter uma personagem jornalista, como que isso influenciou a obra e a personagem que ela criou? Okay. Mr. Naliato wants to know about one of the main characters, Astra, the journalist. And he started saying that you, Ann Nocenti, are a journalist. So, how did your experience played into that character to today's approach about what's truth, what's not, how can we see the truth, what are the point of views, and the pressures that the journalist suffers while trying to get the truth to their readers and so that. So he wants to center a lot about your direct relationship from being a journalist. How much of Ann Nocenti do you have in Astra? I mean, I think she's pretty much me. But David Aha added the cigarettes, the smoking, and the parka. So David thinks that Astra is him. So I think that Astra is half me and half David Aha. Because at some point, because I think artists love smoking as a beautiful visual, like, so the smoke streams up through the panels. And, I at some point thought, I'm not really sure I want to glamorize smoking like we did, like it was in the noir films back in the day. So Old Hollywood. Yeah, old Hollywood. So I ended up putting in some lines about how people who think the world is ending soon smoke, because why not? And people that have hope don't smoke. So it was, and also people that wear gas masks have hope, and people that don't think, why not? So I ended up adding something in just to say, no, I'm not trying to glamorize smoking. Don't smoke, but in this scenario, the world is ending. So why not? Desculpa, fala você em inglês. Tem uma função narrativa, então, acabou criando uma função narrativa para isso. So the smoke and the cigarette have a storytelling function, or a storytelling important part. Would you think that the smoke and the cigarette play an important part, or its own part in storytelling? To answer the question again, you mean? I mean, that is. It was just a commentary. It wasn't a question. Comment, not a question. I think. Okay. Oh, okay. No, please go on. I will write down here. Oh, well, I think that if you translate what I just said, then that explains the importance of the cigarette. Yeah. Ok. Ela falou que começou sendo ela, né? Ela jornalista, só que o David Aha incluiu coisas que não tem nada a ver com ela, como cigarro, ele fuma, ela não. Então acabou sendo metade ela, metade o David Aha. E diz que muitos artistas adoram fumar porque eles acham um visual bonito, né, da fumaça subindo e dançando e assim por diante. E ela colocou para ele, disse, olha, eu não tenho muita certeza que eu quero glamorizar, né, o cigarro, como faziam nos velhos filmes de guerra, como ela concordou com o Samir quando falou da velha Hollywood. Então ela colocou algumas frases sobre fumar e o fim do mundo, né, porque algumas pessoas têm máscara de gás, as outras não. Então quem tem esperança, é a mensagem dela, quem tem esperança não fuma, né? Então, por que as pessoas estão fumando? Assim, bem, se o mundo vai acabar, por que não fumar? So, I mean, that was me trying to explain how Astra's, all the characters are part me, part David. And, I was a journalist for many, many magazines, going way back in these times. I was an editor on a magazine, Prison Life, where the magazine was all written by prisoners, about prisoners, and for prisoners. Then I had Scenario magazine, which is film journalism magazine. So all the pressures of magazine offices pre-internet, getting advertising, getting sales,
fact checking. Fact checking was harder back then. You actually had to go to the library. And then this sort of crash of journalism with the internet, because people started to think, well, I can read everything for free. Why would I pay for a magazine? And then you started to have a deterioration of things like fact checking, because nobody was paying for them anymore. So, and then you had the rise of Rupert Murdoch's empire and Fox News and Roger Ailes, and they boldly claimed right out of the gate that they didn't have any interest in facts. So it sort of astro reflects my 30 years experience going from magazine to magazine to magazine after I had 10 years at Marvel Comics. Ok. Então, traduzindo, ela colocou que todos os personagens têm um pouco da Annie e um pouco do David Aja, que ela já trabalhou em várias revistas sobre paisagem, turismo, e se envolveu muito com as pressões que as revistas sofriam antes da internet, como conseguir anunciantes, como conseguir vender. E a importantíssima prática jornalista de checar os fatos, né? Aquela coisa de conferir com mais de uma fonte, verificar se o que está sendo falado é verídico, conseguir documentos que comprovem tudo isso, né? Só que ela colocou que quando veio a internet e o espírito de se eu posso ler de graça, por que eu vou pagar? Houve uma deterioração no jornalismo. Ninguém queria pagar e para você fazer o fact-checking, que é conferir a tua informação e pegar mais de uma fonte e assim por diante, foi indo por água abaixo, né? Aí vieram o império do Rupert Murdoch com o jornalismo, a questão das Fox News, e ela coloca um pouco disso, né, na personagem Astra. Ela tem 30 anos de experiência como jornalista e mais 10 anos ali como editora na Marvel. Mário, Also, generally, because of the rise of Trump getting elected after we had started, after we had written it, we definitely adapted it. So you can see in shots like this is like, I don't know how to get it in there, but the American flag and the fact that the main alien watches TV all the time, and it was definitely, we rolled Trump into the main alien. Eles tentaram colocar o Trump dentro do alien principal, né? Ela fala que é muito marcante o fato dos principais aliens assistirem sempre televisão ao longo de Sementes. Nossa, gente, eu perdi um pouquinho aqui porque eu acabei não anotando, mas eu acho que o principal tá aí. Né? O Mário, só teve uma coisinha que eu anotei aqui, sabe? Só que o Josué tinha perguntado uma coisa, que a Anne citou William Burroughs, né? Autor do Naked Lunch, e se essa citação é uma citação que está na HQ ou não, se você lembra disso. People are asking if you mentioned William Burroughs in your comic book, and how did you come to that? I mean, I think that sometimes it's very just intuitive. An author leaps to mind, and then there's a scene with the farmers that are, in the Neo-Luddite zone, and they're really important. They're like really like the grounded heart of one of the grounded hearts of the book. And there's a stack of books. And so I put in the Bible because he's reading to the pig from the Bible because he just, he doesn't want to kill this pig that has just given him like 10 litters. And then his partner says, forget the Bible, just talk to the pig, tell it how you feel. And in the stack of books, there's also just Naked Lunch to give the attribution to Burroughs. And then
David Aha slipped in a copy of the original novel that Stalker was based on, Roadside Attraction or Roadside something it was called. And that was his way of saying that because we haven't even gone into the deep discussion of everything David did with this book and his musicality and his rhythms and, the claustrophobia that he wanted, but it's also the color and the pace. A lot of it comes from his love of Tarkovsky's films. So that book there's like clues all the way through the book that most people will miss. Some of them are just like inside jokes between the two of us, or him slipping things in that I don't even understand, and me slipping, so it's a dance. When you're working with a master like David Aha, it's like a mind meld. There's a lot of telepathy and synchronicity involved, and it's a little bit like a jazz playing, Ok. Bom, então de trás para frente ela colocou que trabalhar com David Aha é como uma dança, que eles brincaram bastante ao longo do gibi, e que tem muitas piadas internas dela para ele, dele para ela, e ele colocou muitas das referências dele nas pilhas de livros que aparecem ali, principalmente nas cenas com os fazendeiros, e é colocado inclusive uma bíblia ali. Tem uma cena que ela gosta muito, que o fazendeiro está lendo a bíblia para um porco que ele está para matar, e aí a esposa dele fala assim: olha, deixa a Bíblia de lado e só conversa com o porco e vamos em frente. Então ela falou que assim, tudo que ela escreveu é muito intuitivo, é o que está lá no começo da resposta. É muito intuitivo da parte dela, tem muitas fontes, algumas coisas são brincadeiras entre ela e o Aha, mas tem várias fontes além do Burroughs. Legal. Só para fazer um complemento sobre a resposta anterior dela, que ela tinha dito que a eleição do Trump acabou influenciando a obra, porque eles estavam fazendo o quadrinho enquanto estava acontecendo a eleição do Trump. Então, depois da eleição do Trump, muita coisa que estava acontecendo nos Estados Unidos acabou entrando no quadrinho de uma maneira que não estava planejada antes. Então, ela mostrou uma cena mostrou umas páginas com uma cena que tinha bandeira americana e tudo isso surgiu durante esse período dessa influência. Só para fazer aquele complemento. Perfeito, maravilhoso. É isso aí. Deixa eu só complementar, pessoal, que para responder a pergunta, né? Que sim, tem uma citação no quadrinho, é logo após a abertura de um dos capítulos, que é aquele capítulo que a Ann estava comentando, que se chamava Metaphoric em inglês, e que era difícil de traduzir e tal. Mas também um último comentário rápido, que vocês devem ter notado pelas respostas dela, quantas camadas tem nesse quadrinho, né? Eu estou ansioso para ler. Dá para curtir aí na leitura. Bom, Samir, 1 hora de live, a gente já ficaria aqui o tempo inteiro com a Anne, mas eu sei que o tempo dela também é curto. Eu vou só... Samir, já tem um bot ali no chat, derruba lá para a gente. Só queria, antes de agradecer pela participação da Anne, a pergunta que todo mundo quer saber, Mário e Guido agora, né, é o seguinte, né? Sementes está saindo aqui no ano que vem, em dezembro tem CCXP. E aí, será que a gente vai encontrar a Anne pessoalmente aqui em São Paulo no ano que vem? Traduz aí, Mário. Da nossa parte, gostaríamos muito, né? Com certeza gostaríamos. Vamos tentar, vamos avaliar as possibilidades, mas a gente precisa saber primeiro se ela gostaria de vir, né? Então vamos saber agora. Ok. The question that never calls, that never shuts up, is people are really anxious to know if people will be able to see Ann Nocenti in our great CCXP, our greatest comic book convention in São Paulo. We have seen lots and lots of brilliant artists here, and they want you to be in the long list of brilliant artists. They want to know if you would like to come to Brazil, if you would like to come to have your own CCXP experience and be among your Brazilian fans.
Of course, of course. Oh. Yes, of course. I mean, it's the idea that the Seeds is going to be translated into Portuguese is so wonderful. And also, I think you said Daredevil too. And the Seeds, because it's a labor of love, you don't get paid very well. It doesn't sell that well. It's just, and Karen Berger, the fact that being able to do it with Karen Berger, and it's like the peak of my career. I think it's the book I'm the proudest of ever. So the fact that it's going to reach Brazil is really exciting for me. So I would love to come. Yes, of course. Olha, eu acho que pelo sorriso dela, O Guido ficou até feliz com a resposta. dispensa traduções, mas ela disse que Manda. adoraria, claro, que que o Sementes é o auge da carreira dela, é um sonho realizado, e que ela está muito feliz porque os leitores brasileiros vão ter chance de ler esse material. Então, vontade da parte da Anne para vir para cá não falta. Já vou falar com o Ivan Costa já. Vamos falar com o Ivan Costa e Marcelo Forlando vão receber Ivan um link Costa, daqui a pouco. Daqui a pouco a gente já vai conversar com os organizadores. Muito bom. Okay, Bom, they're going to talk to CCXP organizers, the people, the people in the backstage, let's say it, and because they all have contacts. I told you this is a great comic book journalist program. So they know a guy that knows a guy, but no, they know directly the guys. Well, so I work. I'm on the board of Hero Initiative. I don't know if you've ever heard of it, but Hero Initiative is what we do. Is because a lot of comic book creators were freelance, were mostly work for hire, no pensions, no health care. So Hero Initiative raises money for the old timers that, they have arthritis, they can't draw anymore, they need help. So Hero Initiative has also been sort of booking me on trips. So, they say, do you want to go to Honolulu? Do you want to go, so conventions call and say, can we bring her there? And then it's just a matter of timing. And, and then I'm also back at Marvel. I'm doing a whole lot of stuff for Marvel again. So I have a lot of deadlines, but Marvel, I guess all that stuff will get translated into Portuguese at some point. Next project? Yeah. So I just did 2 X-Men Legends because they wanted me to bring back Mojo Spiral and Longshot. And and now they're having me do a couple more X-Men projects. Yeah. Cool. Really cool. A Anne mencionou a Hero Initiative, que é voltada para ajudar os artistas mais velhos que têm artrite, que não conseguem mais desenhar. E então ela está ligada a esse projeto. Então a Hero Initiative é uma questão de timing, é uma questão de acertar as agendas para que as coisas aconteçam. Mas por outro lado, ela está de volta à Marvel. Está escrevendo, inclusive, a pedidos material mutante, né? Material do X-Men. E ela sabe que a Marvel sai bastante no Brasil e tudo isso facilita muito as coisas pelo lado dela. Ótimo. Bom, olha, então, em meu nome, em nome do Naranja, do Samir, do Universo, aqui, todo mundo aqui, deixar o nosso muitíssimo obrigado a Anne pela simpatia, pelos minutos de papo agradabilíssimo, e que a gente espera encontrar com ela em dezembro do ano que vem. So, our hosts can't thank you enough for being here, for being such a nice person, to bring so many smiles to us and to our readers and people in the chat. And they can't hardly wait to see you on December 2023 on CCXP to talk to you in person. Okay. Thank you. We are nothing without our readers. Nothing. We don't exist. If no one reads the story, does it even exist?
So I thank everyone who will buy the book in the future. Thank you. Ela falou uma frase que já é conhecida, mas é verdadeira, é muito impactante. Nós não somos nada sem os nossos leitores, né? Então, ela está na expectativa também para poder estar aqui conosco. Legal. Guido, então, recadinho final para quem quiser assinar, quem quiser comprar os Sementes da Ann Nocenti, por favor. Vamos lá, pessoal. Nosso site, né? editoratremfantasma.com.br. Tem lá a seção para assinatura. E aí tá com esse desconto promocional para vocês que quiserem aderir para o Clube do Trem, né? O nosso clube de assinatura, clube de pré-vendas, R$ 59,90, já incluso o frete, ao invés dos R$ 79,90, que é o preço de capa. Vem com um brinde também, que é o cartão Semente. E tem lá já, Sidão, deixa eu até comentar, porque o pessoal sempre pergunta, né? Mas eu vou assinar, não sei qual que é o próximo e tal. Já tem lá anunciado o título que vai entrar em pré-venda em fevereiro, que é do Enrico Marini. Então, entra lá no nosso site para conferir qual que é. Baita quadrinho, meu Deus do céu. Para conferir qual que é, e aquela coisa, não gostou, não quer o Enrico Marini, não tem problema, pode cancelar a assinatura depois, sem prejuízo nenhum, sem multa nenhuma. Nosso clube funciona assim, e pode pagar com cartão, pode pagar com boleto, tem uma seção de perguntas e respostas lá no nosso site, mas se ainda assim ficou com dúvida, procura a gente lá no Instagram, Editora Trem Fantasma, ou no Facebook, ou no contato @editoratremfantasma.com.br, que a gente tira todas as dúvidas. Agradecer novamente aí, Sidão e Samir, Naranjo, o pessoal todo pela oportunidade. E agradecer a Anne também. Anne, bye, Mário. Bye, thank you very much. Thank you. Thank you. Obrigado Have a também, great Mário. evening. Obrigado.